É... Bom, um outro ponto também é alguns filtros para, digamos assim, para evitar congestionamento, seja o NA, seja alguns filtros asteric, tipo, coisas que realmente são importantes e coisas que realmente não são, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um filtro por igualdade, né? Seleciona linhas que são exatamente iguais a um valor. E aí, por exemplo, eu tenho o filtro, né, do remo. Então, nesse caso, eu nem precisaria ir ali no meu remo igual a série B, né? Eu escreveria direto. Mas é aquela questão, como eu queria renomear, né, a minha variável, então para mim é muito importante que eu fosse fazer dessa forma, né? Tem a aplicação para passos também, né? Eu posso usar por passos. Se eu quiser ver a minha variável, a gente já viu aqui, né? Então eu tenho aqui o meu principal variável, né, que eu comentei. Então, deixa eu ver. Tá. Vou abrir bem aqui, tá? Então vai ficar assim. E eu tenho todas as variáveis, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar fall on, né? Que seria basicamente faltas feitas. Um dia desse eu falei assim, ball recovery. Nossa, o cara ficou muito mordido comigo. Que louco. Tem louco pra tudo nessa vida. Aí eu falei, pô, mas pô, fall on é faltas, pô. O cara quer mudar a nomenclatura do problema dele, entendeu? E aí, beleza, cara. Dentro desse ponto, o que eu acho que é importante, né? Filtro por diferença. Então, por exemplo, ficou copiado 2 vezes aqui. Tá, filtro por diferença. E aí eu tenho posso pegar, né, série B, né, o T-name, e aí vai ser basicamente a minha diferença. Eu vou ver, por exemplo, tem um, não tem outro. Então vai ficar buscando dentro dessa forma, né? Filtro por múltiplas condições, né? Por exemplo, o Clube do Remo, passes. Então, por exemplo, é muito usado, a gente pode usar muito isso aqui, né? Filter série B. E aí seria basicamente eu tô filtrando, né, o clube que eu quero e os passes, no caso a variável que eu quero também, né? Filtro por time, eu vou pegar os dois times e vou verificar os duelos. Daí, tipo, vai ter pra mim, por exemplo, como é que foi, né, os dois jogos que eles se enfrentaram. Então aí eu tenho isso também, né? Dessa forma. Também pode ser outra condicional, que é muito mais interessante que isso. Pode ser, digamos assim, eu pegar os 4 últimos, né, da tabela e os 4 primeiros, verificar a condição desses 8 times eles se enfrentando, né? Será que o cara que tá na frente ele ganhou mais vezes do que o cara que tá em último e por aí vai. Essas condições a gente vai vendo. No Brasil a gente sabe que o primeiro pode perder pro último colocado tranquilamente. É muito volátil, né, no futebol brasileiro. E aqui tem umas condições, né, que é filter, né, para evitar escrever várias condições repetidas, né. E aí eu posso pegar somente os clubes que eu quero. Lembrando, se eu quero criar um vetor, né, eu sempre vou usar, em vez de eu usar, por exemplo, o duplo igual, eu já estou usando porcentagem, né? Porcentagem, dentro da minha porcentagem eu uso o in, que no caso ele vai pegar dentro de um vetor, né? Eu vou selecionar cada time que eu quero. Então basicamente foi o que eu falei, pô, pega os últimos 4 e pega os 4 primeiros, entendeu? Eu poderia colocar aqui, né? E escrever dessa forma. E aí também tem as questões de minutagem, que é o que a gente vai usar muito aqui, ó. Filtro numérico, né? Maior, menor igual, menor igual. Então, por exemplo, eu tenho filtro série B, maior que 45 minutos. Menor ou igual que 50 minutos. E aí, no caso, eu tenho 2 erros aqui, 2 tipos de erros, né? Primeiro que isso aqui pode ser assim, né? Isso aqui não é assim. Tá.
É por causa da que x tem que ser um valor, né? X pode ser 15. Tá, um x funcionou. Aí no caso eu acho que aqui é igual, quer ver? Ou a minha variável tá mal colocada. Tá. Aí no caso eu vou deixar aqui uma hashtag. Depois a gente verifica o que que tá errado aqui, né? Se na norma tá assim, na execução não está. Verificar. Tá, eu boto o hashtag que eu não vou usar. Então beleza. E aí eu tenho dois intervalos, né? Que é muito bacana, cara. Dois intervalos entre 20 e 80. Pô, isso aqui dá pra gente anexar o que a gente trabalhou no Remedy agora. Então eu tenho 20 e 80. O que acontece entre o 20 a 80 minutos? Ou, por exemplo, o que acontece entre o 35 ao 45? O que acontece nos 15 primeiros minutos do segundo tempo? Dos 15 primeiros minutos iniciais da partida? Então, por exemplo, é muito importante eu usar esses intervalos, né? Então, por exemplo, um filtro por texto, né? Contém uma palavra específica, né? E aí, por exemplo, eu tenho a variável, né? Por exemplo, tenho variável. Essa variável é a variável de atleta. E aí, ou seja, eu vou pegar player.name e aqui eu coloco o nome do jogador, né? E aí eu executo. Silva pode ser qualquer um, né? E aí vai ter dentro do meu banco de dados, vai mostrar todos os Silvas que tem ali, né? Então eu tenho essa, digamos assim, essa facilidade em buscar, né? Quem é Silva. Mas lembrando, só funciona se for nomeando a coluna. Então, por exemplo, eu tô com uma coluna aqui e aí ela vai me indicar aqui também. Então, por exemplo, eu tô com jogadores e aí eu tenho jogadores repetidos. E aí eu vou pegar player name e aí eu coloco. Uma coisa já aconteceu comigo, inclusive, Coutinho. Pô, tem um monte de Coutinho, né? Então aí eu fui listando pra ver quem é Felipe Coutinho. Ou também eu posso fazer aqui, né? Posso procurar o nome do atleta aqui pra ser mais rápido, se eu não quiser fazer um filtro, né? E aí ele vai aparecer, ó, Silva. Quem é Silva? Um monte de gente é Silva, né? Então tá. Beleza. E por último, o NA, cara. Eu acho muito importante as NAs, que são filtro por valores para selecionar, para remover NA, né, cara? Pra gente tirar essas NAs, porque elas são muito valores ausentes, né? Então, tipo, ela vai acabar sendo contada e eu não quero que conte elas, eu quero ignorar elas, né? Tudo bem? E aqui, por exemplo, eu tenho aqui eu seleciono, né? Sem a minha exclamação, né? E com a exclamação... Não, desculpa. Com a interrogação, né? Nossa, agora a cabeça bugou. Tá, exclamação. Tá certo? Não sei, deixa eu ver. Tá. Interrogação é o... Então, beleza, exclamação. E aí, beleza, cara. Eu tenho aqui, vai rodar um série B pra mim. Só que todas essas em NA. Eu não tenho essas NAs. Então, por exemplo, sem a minha exclamação, né? Aparece as NAs. E com a minha exclamação, elas não me dão as NAs. Então, é muito importante, porque se eu for usar uma função count, C-O-U-N-T, count, eu vou ter um problema muito grande, porque ela vai contar também. Então, é muito importante a gente aprender a usar sem a NA. Tudo bem? Então, aqui tem um exemplo bem claro disso, né? De uma variável dentro da minha estrutura. E só que essa variável ela tem que estar dentro de uma segunda, por exemplo, ela teria que estar algo assim. Deixa eu ver o que eu peguei aqui, table, né, que eu coloquei, type name, né? Eu acho que é assim, vamos tentar, se não for, outro momento a gente corrige também, né?
Tá. É um outro tipo de filtro, não é esse aqui. Esse aqui tá defasado já. Então uma outra correção pra gente fazer. Então beleza, a gente tem essas opções, né, para filtro, tem muita coisa para filtro, né, para filtrar, para selecionar. A maioria dessas a gente não vai usar, tanto é que por isso que tá defasado. Mas se caso a gente for usar, a gente vai voltar aqui consulta para ver o que é melhor e o que a gente pode trabalhar, tudo bem? Então até a nossa próxima aula.